Jesus. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bom nós estarmos aqui para esta jornada que nos foi proposta. Você está de pé e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. O versículo vai ser o versículo 17. Então, Romanos 1, 17. Vamos ler este versículo também, colaborando com o Salmo 19. Glória a Deus. Diz assim, meus irmãos, vamos todos juntos? Está aqui na tela também, ó. Glória a Deus. 1, 2, 3. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Poderia sentar, meus irmãos? Glória a Deus, dizer aos irmãos uma honra estar aqui junto com o nosso pastor Eliabe, um amigo de muitas datas, e a cada um dos irmãos, a esta igreja. Glória a Deus, é sempre muito bom voltar aqui. Dizer aos irmãos, quem esteve aqui no Congresso das Crianças, eu ganhei um copo que tem luzinha, irmãos. Vocês acreditam que ele continua acendendo? Glória a Deus. Eu ganhei também. Ganhou também? A benção. E ele tá lá, firme, irmão. Botou Coca-Cola, ele acende, um monte de luzinha. Botou água, ele acende aquele monte de luzinha. Aí a gente tem que beber aquilo tudo para ele apagar, senão ele não apaga não, fica aceso. Se tiver líquido nele, fica aceso. Glória a Deus. Muito bom, muito gratificante, viu, meus irmãos? E aí, é claro, a gente sempre lembra de quem? Do Independência, né? Não tem como não lembrar dos irmãos e orar pelos irmãos. Queridos, nós temos uma proposta nesta noite, né? Vou pedir para colocar lá o primeiro dos slides. Nós temos uma proposta nessa noite. Estamos no mês da reforma, dia 31. Não, o outro, tem um antes desse. Nós estamos no mês da reforma e os irmãos, muito sabiamente, juntamente com o nosso pastor, antes da fotinha, que está as 5 solas, junto com o nosso pastor, e é claro, na oração, os irmãos buscando no Senhor, trouxeram esta ideia para a igreja. E isso, meus irmãos, é muito importante, porque muitas das vezes a gente não sabe de onde nós viemos e para onde nós vamos. E vamos, deixa a vida me levar por aí, e a gente vai levando. E quando a gente entende os porquês, isso se torna muito mais fácil de se glorificar o nome do Senhor, porque para esta palavra chegar até nós, não foi nada fácil, irmãos. Homens perderam a vida para que este livro chegasse até nós. Se nós estamos aqui hoje com iluminação, com microfone, com bancos de madeira, aleluia, ainda que frio, é verdade, mas nós estamos aqui e nós devemos adorar o nome do Senhor, porque nós só estamos aqui por fruto de trabalho de muita gente. Muita gente trabalhou. Muita gente não viu esse mover aqui. Muita gente nem imagina o quão foi o trabalho que ele fez. Talvez na visão dele, na visão daqueles da sua época, é um trabalhozinho a mais, é mais um trabalhozinho que aconteceu. Mas ele não chegou a ver quanto fruto deu aquela sementinha pequenininha. E hoje é o nosso dia. Agora é a nossa vez. O Senhor nos chamou para este tempo. O Senhor nos chamou para esta época. Para quê? Para nós olharmos para o passado, meus irmãos, e estar certos, aleluia, de que Deus tem algo a fazer através da minha vida, através da sua vida. É bem verdade, meus irmãos, que muitas das vezes nós nos colocamos como aquele que está com o microfone na mão. Eu estou fazendo a obra. E na verdade o Senhor, ele está muito mais preocupado com a intenção do nosso coração. Eu não consigo chegar até aqui, estar de pé aqui e falar aos irmãos se alguém não orou por mim, irmãos. Aleluia.
Esta palavra que a gente preparou aqui não vai atingir o objetivo se não tiver regada na oração. Bendito seja o nome do Senhor. Então olha que importância é a oração. Ninguém viu você orando lá hoje, mas você estava lá orando. Bendito seja o nome do Senhor. E isso não tem preço. E nós glorificamos, devemos glorificar o nome do Senhor. Para mim ficou, meus irmãos, os reformadores a partir de Lutero. Mas a gente não pode começar a falar de Lutero sem antes passar por alguns outros autores e, claro, algumas outras situações. Aí aquele slide da introdução, que já passou por ali que eu vi, né? Olha lá, isso. Olha ali. Vocês já viram os acontecimentos da pré-reforma. Então, foi na semana passada aqui, né? O declínio da Igreja Romana no final da Idade Média. E por que esse declínio? E aí é o que é interessante para a gente hoje. Nós, meus irmãos, precisamos estar atentos a isso. Para quê? Para que a gente não venha cair no mesmo erro. Percebe, irmãos? Por que existe o Antigo Testamento? O Antigo Testamento serve para a igreja? Sim, ela serve para a igreja como aprendizado do que não se deve fazer. Olha quantas vezes o Senhor levantou o povo caiu de novo. Quantas vezes o povo errou, Deus foi lá e resgatou eles de volta. Então ali mostra a queda, mostra o que não se deve fazer e também mostra, meus irmãos, o grande amor e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se por um acaso a gente cair, se por um acaso a gente fraquejar, fique tranquilo. Volte-se para o Senhor. Não foge não, não corre não. Volte-se para o Senhor. Por quê? Porque Ele teve misericórdia lá atrás. Aleluia. E Ele é o mesmo. Aleluia. Ele não mudou. Ele continua ainda resgatando as almas do lamaçal do pecado. Então o que aconteceu com a Igreja Católica Romana lá no final da Idade Média é para nós, meus irmãos, um exemplo. Principalmente por não observar as Escrituras, como recomendou o próprio Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite, meus irmãos, é o poder das Escrituras. Queridos, isso é muito sério, porque nós já estamos vendo nos nossos dias, igrejas divorciadas da Escritura. Prega-se qualquer coisa, fala-se qualquer coisa aqui desta plataforma, mas não fala da Bíblia Sagrada. Podemos sim, meus irmãos, convidar excelentes médicos. Nós estamos no Outubro Rosa. Nós podemos convidar excelentes ginecologistas para falar sobre a saúde da mulher. Nós podemos sim, meu irmão, trazer aqui, daqui a pouquinho, no Novembro Azul, para falar do câncer de próstata. Nós podemos trazer aqui um jurista para falar de leis, de lei de som. A gente pode fazer isso tudo. Não há problema nenhum nisso. Mas, meu irmão, em nenhum momento que a gente abrir essas portas pode faltar palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quando nós abrimos esta porta, meus irmãos, seja para que evento for, pão vivo do céu tem que ser distribuído. Aleluia! Ah, pastor, é um ensaiozinho. Leia o versículo. A gente vem aqui rapidinho para fazer a faxina. Não sei se as irmãs da limpeza estão aí. Está aí, irmã da limpeza? Irmã, leia um versículo antes. Leia um versículo antes de começar a faxina. Você vai ver como é que a faxina vai ser bem diferente. Aleluia! Vai ser tudo diferente naquele dia, na sua vida. Levantou de manhã, meu irmão? Pega a palavra. Ah, pastor, mas eu tenho uma canseira para ler. Hoje em dia, com isso aqui, ó, você nem precisa se dar muito trabalho, não. Ó. Com isso aqui, agora você bota no áudio. Bíblia é com áudio. E aí, melhor ainda, sabe por quê? Porque lá em Romanos, no capítulo 10, diz que a fé vem por ouvir. Então, ouça a palavra, meu irmão. Aleluia. Fica perdendo tempo lá em TikTok, Instagram, Facebook.
pega a Bíblia lá, abre lá a Bíblia, bota um versículo. É correria, pastor, o senhor não sabe como é que é minha mãe? Minha mãe é corrida. Rapaz, um minutinho que você perder ali, você vai ganhar o dia todo. Vigia. Aleluia. Vamos ver o versículo? Mateus capítulo 24, versículo 35. Olha o que diz aí, irmãos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Glória a Deus. Aleluia. Veja, meus irmãos, o declínio da igreja romana começa por ela deixar a palavra de lado. E Jesus, ele traz agora este versículo para a nossa vida, dizendo: olha, tudo isso aqui passará. Não adianta, por mais forte que seja, por mais investimento que seja, por mais alicerçado que esteja, vai passar. Mas a minha palavra, ela vai permanecer para sempre. Aleluia. E aí a gente continua, podemos voltar para lá. Esta palavra, meus irmãos, é poderosa, aleluia, para fazer o quê? Para fazer arder o nosso coração. Lucas capítulo 24, versículo 32, abra lá a sua Bíblia, vem aqui para a tela também. Lucas capítulo 24, versículo 32, eu gosto muito dessa passagem, irmão. Eu gosto da Bíblia toda, eu gosto da Bíblia, irmão, eu gosto da Bíblia, irmão. A Bíblia traz uns negócios surpreendentes para a gente, aleluia. Jesus morreu, irmão. Jesus morreu. Já tinha se passado 3 dias. Jesus morreu. Aí vira um discípulo. Tem um texto que diz que um era Cleofas, né? Cleofas, alguma coisa assim. O outro não diz o nome dele. Hã? Nos diz Cleófas. Alguma coisa assim. A pronúncia é parecida. Aí diz que aqueles 2 moços viraram e disseram assim: a nossa esperança morreu. Aquele a quem a gente esperava morreu. Já passou 3 dias. Bora para Emaús? Bora para Emaús. Então eles indo, como agora? Irmão João, cabisbaixo, triste. Aí aparece um viajante. Ô moço, vocês estão indo para onde? A gente está indo para Emaús. Posso acompanhar vocês? Bora. O que vocês andam falando aí no caminho? Mas só você, forasteiro, não sabe o que está acontecendo nesses dias? O que está acontecendo? Jesus Cristo, homem poderoso em obras e palavras, foi morto pelas autoridades, já passando 3 dias. É bem verdade que as mulheres estiveram por lá e disseram que viram ele ressuscitado. Mas morreu, acabou, né? Meu Deus. E aí diz, meus irmãos, o texto aqui de Lucas 24, que Jesus entrou falando, aleluia, a partir de Moisés, pegou lá no Antigo Testamento e veio falando sobre ele, desde lá no Antigo Testamento, veio conversando com eles no caminho, falando com eles das Escrituras, essa Escritura viva, bendito seja o nome do Senhor. Aí quando eles chegaram na casa, aí a gente chegou, aí ele fez assim, Jesus fez assim, ó, então tá bom gente, eu vou continuar a minha jornada, eu vou continuar meu caminho. Aí eles disseram para ele assim: ô moço, você veio com a gente até aqui, entra aqui, fica com a gente, come pão hoje com a gente aqui, não vai embora não, já tá tarde, rapaz, fica com a gente essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A companhia dele é gostosa, né, irmão? A companhia dele é boa. Ô Jesus, senta aqui comigo, fica aqui comigo. Jesus, fica aqui pertinho, é bom estar com Jesus, irmão. Aleluia. Vem pra cá e Jesus entra com eles. E eles preparam uma mesa e quando Jesus pega o pão, ele dá graça. Graças te dou, ó Pai. E bate o pão. Quando bate o pão, os olhos daqueles moços se abriram. Eles se alegraram. Jesus já subiu da presença deles. E aí eu versículo 32. Vamos todos juntos? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quando nós ouvimos da Escritura, o nosso coração arde, irmão. E se porventura
que não, eu sei que não, aqui não, pastor Eliab, aqui não, mas se por um acaso o teu coração parou de arder quando você ouve as Escrituras, volte-se para Jesus nessa noite, fala com Ele: Jesus, eu quero o meu coração ardendo de novo, eu quero que o meu coração arda de novo, Senhor, eu não quero ficar como aqueles que não têm sensibilidade espiritual. Traz de volta a sensibilidade espiritual, Senhor, na minha vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Eu vindo pra cá, irmãos, uma rádio dessa aí, 96, alguma coisa. Eu vindo pra cá, começou a tocar o rosto de Cristo. Queria saber como era o seu rosto. Eu já senti a presença ali. Aleluia! Já comecei a querer chorar. Calma aí que o culto não começou ainda. Já começou sim, rapaz. Aleluia! Já começou aqui dentro do carro. Já. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Glória a Deus! Deus! Aleluia! Uma palavra. E aí eu destaquei, meus irmãos. Aleluia! O centurião romano, ele vira para o Senhor Jesus e pede para os seus amigos falarem com ele uma palavra só, e meu criado sarará. Glória a Deus. E a palavra, ela tem, meus irmãos, um cerne principal. Está lá em João, no capítulo 1, versículo de 1 a 3. É sem dúvida a maior expressão de amor de Deus para conosco, para os homens. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Olha o que diz aí, vamos todos juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Percebe, irmãos, que quando nós tiramos a palavra do nosso púlpito, e aí do púlpito da nossa vida, já não nos resta mais nada. Foi isso que foi um estopim para a reforma. A igreja se envolveu tanto, meus irmãos, nas coisas daqui e do agora, que as escrituras já não faziam mais sentido para ela. Só fazia sentido para o seu bel prazer. Versículos isolados para locupletar a mente e a imaginação daqueles homens ali. Pastor, só para corroborar seu comentário, até comentei aqui na semana passada que eu ouvi de um líder comentando bem assim, que o erro dos evangélicos é botar a Bíblia acima da igreja e das tradições. Então as pessoas não entenderam que esse equívoco, que foi o estopim para a reforma, continua agindo da mesma forma, colocando as literaturas, o homem, a igreja, as tradições acima da palavra. Que não, ele tem que entender. Tão errado, porque a Bíblia veio da igreja. Esse é o problema. Estão tirando quem é que manda, quem coordena, quem dirige. Queridos, isso é tão sério que já acontecia nos tempos de Jesus. Olha o que eles falam para os religiosos: por causa da vossa tradição. Eles tinham todo um rito, toda uma veste, todo um sacrifício, era tudo coordenadinho, tudo direitinho. Coração, pastor, sepulcro caiado, por fora estava branquinho, bonitinho, por dentro coisa podre, estragada, morta. Aí Jesus vira para eles e diz assim: por causa da vossa tradição invalidais. Olha só, irmãos, as escrituras, e por conta disso não conheceis o poder de Deus. Glória a Deus. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Aleluia. Que o Senhor nos guarde com a sensibilidade da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor.
Aleluia. Com o passar do tempo, aí pode voltar para aquele outro. Com o passar do tempo, muitas coisas foram mudando entre os irmãos. Mas a chama, meus irmãos, verdadeira, nunca pode se apagar. E nunca se apagou. Em Levítico tem uma ordenança para o sacerdote, e podemos abrir lá, capítulo 6, e o versículo 12 e 13. Que é o que, irmãos? É uma ponte, é um aio para a gente aqui. Olha lá, versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o vulcão, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos repetir mais uma vez bem forte. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. É simbólico, meus irmãos, a gente está falando do tabernáculo, a gente está falando da operação judaica, do judaísmo, mas trazendo para a igreja hoje, aí liderança, nós, enquanto nós obreiros, temos uma responsabilidade com esse povo que está ali. Não pode faltar lenha. O fogo quem garante é Ele. Aleluia. Mas nós temos que trazer a lenha. Traz a lenha que Ele põe fogo. Traz a lenha que Ele põe fogo. Agora você também tem responsabilidade, meu irmão. Você também tem uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque no altar da sua vida quem manda é você. No altar da sua vida você que tem que arrumar. No altar da sua vida você que tem que tirar o que não presta. No altar da sua vida você que tem que colocar lenha. Então, se você não vem, meu irmão, você perde a lenha. Não perca a lenha, não perca a lenha, não perca a lenha, porque aquele que põe fogo está aqui nessa noite. Não perca a lenha, bota a lenha. Lenha é glória, lenha é glória, lenha é glória, irmão. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Para que bater lenha, e aí a lenha do fogo sobre o altar, através da Escritura. Bendito seja o nome do Senhor. Glória. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, fique apercebido para isso, irmãos. O Senhor tem nos dado lenha, não está faltando, e está aqui na sua palavra. O Senhor Jesus, então, meus irmãos, Ele é esta palavra viva, Ele é a expressão máxima da palavra viva do Senhor para as nossas vidas. Ele estava lá no princípio, olha o que João está falando, Ele estava no princípio com Deus, era o próprio Deus que estava lá. A palavra viva, todas as coisas passam, mas a minha palavra não vai passar. Quem é esse que com a sua palavra manda o vento ficar calmo, o mar descansar? Quem é esse que com a sua voz manda o demônio sair do corpo de alguém? Quem é esse que dá autoridade para a sua igreja para fazer a mesma coisa e ainda mais? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, a igreja se divorcia da palavra. E aí o primeiro que eu quero destacar, pode colocar o Wycliffe. A gente erra aqui as pronúncias, tá, irmão? Mas fique tranquilo. É servo de Deus, ó, homem de Deus. Glória a Jesus. Eu quero caminhar, meus irmãos, nas 5 solas da reforma. São 5 princípios, 5 somente, que a reforma estabeleceu para que a igreja voltasse, retornasse ao princípio. Em nenhum momento os reformadores quiseram uma outra igreja, uma nova igreja. Não era esse o intuito, não era essa a ideia. A ideia deles era que a igreja que já existia retornasse ao caminho que havia perdido, que havia deixado de lado por interesses próprios. E este moço, ele é antes de Lutero, na Inglaterra, e ele
é movido, meus irmãos, por esses textos que nós acabamos de ler. Principalmente, aí a carta principal dos reformadores é a carta aos Romanos. A carta aos Romanos fez um reboliço ali naquele período, que esses homens ficaram encantados. E o Wycliffe, quando ele começa a ler a palavra, olha uma das frases dele: as Sagradas Escrituras são a suprema autoridade para todo cristão e o padrão de fé. Aleluia! Quando ele começa a ler, ele diz assim: o que está acontecendo hoje no nosso nicho religioso romano é que só um grupo podia ter acesso à Escritura. Acho que tem no slide, né? Pode colocar, só a Escritura. Então eu peguei 5 reformadores, tá, irmãos? Não que eles todos não falassem das 5 solas. Eles falavam das 5 solas. E eles trabalhavam as 5 solas. Só que eu peguei as 5 solas e peguei 5 reformadores para a gente conversar nessa noite. O irmão me deu o tema, né? Esse irmão é péssimo. Ele me deu Martinho Lutero e os reformadores. Aí eu, rapaz, eu preciso de mais 30 terça-feira, velho. Aí o pastor já me mandou embora. Não, pastor, você quer ser pastor da igreja agora? Aí não. Aí eu escolhi então esses 5, irmãos, para quê? Para que a gente tenha uma noção. Então hoje é o momento da gente ter uma noção do que esses homens fizeram. Foi como nós falamos no início, né? Esses homens trabalharam muito, irmãos, para que esse livro chegasse até nós. O Wycliffe, então, ele começa a ler a palavra e aquilo vai enchendo o coração dele de uma forma que ele fica maravilhado com o que está acontecendo. Rapaz, como é que pode ser um grupo restrito? Não, esta palavra tem que chegar na mão de todo mundo. Aleluia! Meus irmãos, a única academia onde o analfabeto, o semi-analfabeto, aquele que só tem poucas letras, ele vem aqui dar uma palavra e o camarada que está sentado aí tem doutorado, dá glória a Deus, aleluia. Entende o que o analfabeto está falando aqui. E o doutor vem aqui também e fala aqui com a ousadia, com a letra que ele tem, com a faculdade que ele tem, e a pessoa é semi-analfabeta, está sentadinha aí, aleluia. Vai dar glória a Deus porque vai entender também. Aleluia. Só a Escritura faz isso, irmão. Só a Bíblia Sagrada consegue, aleluia, essa façanha. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. E aí, olha lá, olha o que a gente coloca aí. Então, a primeira coisa, somente a Escritura. Por quê? Porque é ela que faz arder o nosso coração. Eu amo a revista da Escola Dominical e ela vem carregada de versículos ali, mas ela não é Bíblia. E naqueles comentários do comentarista lá, de vez em quando a gente acha um negócio lá que só Jesus. Então, fica com a Bíblia, irmão. Aleluia. Gosto de Max Lucado, gosto de Joyce Meyer, esses autores que andam por aí. São bons autores? São. Nada contra nenhum deles. Mas eu fico com a Bíblia. Não existia exclusividade das Escrituras para a nobreza na Idade Média. É uma falácia que muita gente acha que só os nobres tinham acesso à Bíblia. Não era assim, não. Olha lá, o acesso à Bíblia era restrito a todo, era privado, né? Restrito a todos os leigos, incluindo os nobres, por barreiras culturais, sociais, e não só por uma proibição formal da igreja. Pode passar. As razões para essa restrição eram principalmente o analfabetismo. Eles não sabiam a língua da Vulgata, que era o latim. Então era uma corrida muito grande para os cursos de latim e grego, principalmente o latim. O custo era muito caro você ter um fragmento das Escrituras. Então, pensa aí. Vou falar aí no iPhone. Quem tem iPhone 17 aí? Levanta a mão. Amém. Aleluia. É como se fosse o iPhone 17 hoje. Entendeu? Pensa no iPhone 17. Quanto está? Uns 10 mil. Uns 10 mil reais, irmão. Eu tenho que vender está mais já, está mais. Está mais, Cadinho?
Eu tenho que vender o carro 17 mil, duas acho, vezes. 16, 17 mil. Eu tenho que vender o carro 2 vezes para comprar o iPhone. Mas, irmãos, sem exagero. Era mais ou menos assim. Então, pensa no iPhone 17, aí em torno de 17 mil. Era para você ter a escritura. Quem tinha isso? Ninguém tinha. Para poder mandar imprimir, para mandar montar, era muito difícil. Então, não tinham acesso. Aí, olha lá, a autoridade e a interpretação era um monopólio da igreja. Olha o que a igreja pregava também. Ninguém pode ler a Bíblia como um livro comum. Ninguém pode ler a Bíblia. Por quê? Porque você não vai entender, rapaz. Só quem interpreta somos nós. Aí é difícil, né? Só eles podiam interpretar as escrituras. Por isso também não dava acesso. Pode passar para o próximo. Então, John Wycliffe, ele morre aos 54 anos, um jovem. E aí, neste contexto histórico aí, meus irmãos, ele viveu nesta época em que a igreja romana mantinha o controle da Bíblia no latim, não deixava sair da Vulgata, é uma tradução, né? Uma das traduções mais antigas, a Vulgata, chamada Vulgata Latina, impedindo em grande parte outras traduções em outras línguas e principalmente popularizar. Ela usava expressões muito difíceis de se entender. Então não usava, aí vamos falar do português, não usava o português usual, usavam palavras rebuscadas, né? Palavras difíceis. Pode pôr o próximo. Isso, a crença de Wycliffe, olha o que ele dizia: todo mundo deveria poder ler as escrituras na sua própria língua. Ele defendia que a Bíblia contém Cristo, tudo que o homem deve e pode saber, e portanto torná-la acessível era fundamental. É tudo que a gente falou até agora. Essa palavra que arde nos nossos corações, que ardeu no coração dos discípulos lá no caminho de Emaús, é o que estava ardendo na vida daquele moço ali, em 1300 e um pouquinho antes de Lutero, 200 anos mais ou menos antes de Lutero. Está ele agora tendo uma visão dentro da igreja. Ele era uma autoridade dentro da igreja, e ele está falando: rapaz, a gente não pode ficar com esse conhecimento restrito. Todo mundo precisa ter acesso. Sabe por quê? Porque Cristo está contido nela. Aleluia. Se nós quisermos uma sociedade sadia, se nós quisermos uma sociedade crescente, se nós quisermos uma sociedade abençoada, precisamos colocar Cristo na vida deles. E não tem como colocar Cristo na vida deles se não for pela Escritura. Aleluia. Aleluia. Você vê que quando Esdras lê a Escritura, o atuamento acontece. E qual a ideia? Era e ainda é: enquanto o povo não conhece a Bíblia, ninguém vai contra a gente. Não. Ninguém vai bater boca, ninguém vai criticar porque não conhece. E muitos acham que conhecem, né? Esse é o problema. Sabe o que você me faz lembrar, meu irmão? Livro do Esdras. Queridos, Esdras pegou a Escritura às 6 da manhã e ele leu até o meio-dia. Ele lia, não tinha pregação, mensagem, não, era leitura. De 6 da manhã ao meio-dia. E quando, aleluia, ele começou a ler as Escrituras, e quando já estava lá no final do dia da leitura, a glória de Deus desceu naquele lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Encheu todo mundo de alegria, meus irmãos. Sabe por quê? Porque esta palavra é viva. Aleluia. É o único livro que você senta para ler e o autor senta contigo, meu irmão. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Se você não entender, fala com ele: pai, eu sei que tu está aqui, eu não estou entendendo. E se ele não te falar na hora, ele te fala um pouquinho depois, mas ele te revela ali, te esclarece teu coração. Bendito
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Este moço, meus irmãos, foi um percursor da reforma. Ainda que ele não tenha saído do catolicismo romano, ele não saiu, mas o papel dele foi fundamental. Ele então é proibido, a igreja começa a ver os ensinamentos dele, começa a colocar ele de lado, e aí a gente pode achar assim, poxa, coitado, né? Homem de Deus, cheio de fé e tal, e providência de Deus, a gente não tem noção, né, irmãos? A gente não tem noção. Providência de Deus. Quando colocaram ele de lado, sabe o que ele começou a fazer? Começou a redigir a Bíblia na língua inglesa. Legal, meu irmão. Eu gosto. Enquanto tiver algo, eu vou falando. Obrigado, meu. Queridos, olha que coisa tremenda. Acharam que estavam amordaçando ele, tirando ele do holofote? Estavam ajudando milhares de ingleses e as suas colônias. Por quê? Porque depois eles levaram os escritos do Wycliffe pelas colônias, pela Austrália, pela Índia, ali pela Nova Zelândia, aquela área toda lá debaixo da Ásia, a Oceania. Ó, os escritos de Wycliffe chegando lá, ó. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E claro, meus irmãos, não deixou o servo de Deus, ele não deixa, meus irmãos, o seu trabalho, o seu talento escondido. Não, ele tinha um talento e ele sabia, ele chegou nessa certeza aqui, e ele não abriu mão. Opa, eu preciso entregar as escrituras para o máximo de pessoas que eu puder. Aleluia. Mas eles não entendem o latim, mas entendem o inglês. Eles nasceram na língua inglesa, então eu vou redigir na língua inglesa. Aí tinha um grupo, eu não vou lembrar o nome, acho que eu não anotei o nome deles aqui. Pode passar para o próximo? Eu não anotei não. Mas tinha um grupo, meus irmãos, que se encarregou disso. Então tinha um grupo de discípulos do Wycliffe, eles eram apaixonados na forma dele de ensinar, eram alunos dele. E quando ele é morto, ou quando ele morre, esses meninos, eles recolhem seus escritos e eles começam a copiar aquilo ali de novo e espalhar cópias. Aleluia, para a glória de Deus. Então, o impacto da sua iniciativa, embora enfrentasse a resistência da hierarquia da igreja, sua obra lançou a base, meus irmãos, para traduções inglesas posteriores da Bíblia e para o avanço da reforma religiosa na Inglaterra. Toda a reforma, meus irmãos, começa nas pessoas e começa a partir das Escrituras. Por isso que eu disse lá atrás que fé, ela vem e ela é produzida por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você precisa, e aí, irmãos, é muito prático para nós hoje, se você precisa de alguma transformação na sua vida, vai para a palavra. Você não queria a receita? Deus me trouxe aqui hoje para te dar a receita, meu irmão. Você quer largar a pornografia? Palavra de Deus. Você quer largar joguinho do tigrinho? Palavra de Deus. Você quer parar de falar mal do teu vizinho? Palavra de Deus. Aleluia, que tem. Fofoca, fofoquinha, fofoca santa. É para edificar, irmão. Vou te contar para edificar. Motivo de oração. Vou te contar um negócio aqui, é motivo de oração, hein? Pastor Antônio, ó, é uma benção. Varão, acorda aí na bateria aí, mano. Não deixa eu lá no dormir aqui, não. É que dormiu mesmo? Ele dormiu mesmo. Acorda aí, varão. Vigia. Tá tão ruim assim, ó. Tá ligado, tá ligado. Eu sei que ele trabalhou muito hoje. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo que 9 horas a gente acorda. Calma aí. Glória a Deus. Aleluia. Percebe, irmãos? As Escrituras fazem isso em nós. Wycliffe, ele foi, meus irmãos, cirúrgico nisso. E aí, por isso que os reformadores lançaram o primeiro tema da reforma: sola Escrituras. Aleluia.
Vamos para o próximo. Glória. Glória a Deus. O legado dele, meus irmãos, ultrapassou o âmbito religioso e tocou até em questões da alfabetização, liberdade de expressão, acesso à cultura. Mudou a Inglaterra da sua época. Por quê? Porque começaram a examinar a Escritura. Então as pessoas começaram a ir agora para as escolas para aprender a língua, não, para aprender as Escrituras. Que coisa tremenda. Pode passar. 2. Olha lá, irmãos. Somente Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem uma foto dele aí, tem? Que tem a frase dele também. Esse aí. Ixi, ficou pequeno demais, eu não consigo ler aquilo não. Não consigo mesmo. Deixa eu chegar mais perto para ler aqui com os irmãos. Ó. No final da sua jornada, meus irmãos, e esse homem, ele era, foi espetacular. Ele foi influenciado pelo Wycliffe. E aí, a partir disso, ele começa com uma ideia e trouxe para dentro da igreja que a igreja precisava despertar para Cristo. Não podia colocar outra coisa, outro objeto para adoração ou para chamar a atenção na missa, no culto a Deus. Só Jesus. E aí, irmãos, é interessante na leitura dele que até as músicas, ele chega um momento que ele proíbe os instrumentos. Tira os instrumentos. Nós tínhamos até pouco tempo, não sei agora como está, mas uma denominação aqui no Brasil que não tinha bateria. Foi de novo, mano. Foi não? Vai não, mano. Liga aí. Mas não tinha nem bateria. Por quê? Na visão daquele líder, a bateria ela chamava tanto atenção na hora da canção que destoava o objetivo da canção. Ele mandou tirar todos os instrumentos de sopro, de corda, porque glória para ele. Aí você vai entender por que a Assembleia de Deus não bate palma. Ah, que bobeira, não bate palma, a Bíblia manda bater palma, Mas qual é a ideia lá dos nossos pioneiros, irmãos? Palmas é para ele, para glorificar a ele. Glória a Jesus. Agora o menino tira 10 em matemática, todo mundo bate palma. A glória é para ele. A ideia é essa, irmãos. Ah, comprei um carro novo. Ele comprou um carro novo. Não. O que a gente faz, assembleando? Glória a Deus, comprou um carro novo. Glória a Deus. É para ele, a glória é para ele. E esse moço fazia exatamente isso. Ele trouxe Cristo de volta para o centro. Por isso que eu destaquei ele no só Cristo. Aí, olha uma ideia que ele trouxe aqui, irmãos. Ele foi queimado. E aí no poste da Inquisição, quando o algoz estava ali com a tocha de fogo na mão, ele falou no ouvido daquele moço assim, ó: hoje vocês estão assando um ganso, porém daqui a 100 anos, aleluia, cantarão. Cantarão? Cantarão cisne. Cantarão cisne, isso. E aí é o próximo que a gente vai ver, que é o 3. Martim Lutero viu-se como o cisne que surgiu das cinzas do seu antecessor na reforma, exatamente depois de 100 anos. Então 100 anos antes, aquele moço estava sendo queimado pela igreja, pelos que detinham a religião, que detinham a escritura. O moço está ali firme. Não, mas peraí, a gente podia dar uma olhadinha direitinho aqui. Isso não é vergonha nenhuma, irmãos. Um dia, eu, dando escola dominical, eu falei uma coisa e aí o irmão me corrigiu. Ô, Leandro, dá uma olhadinha, né? Eu acho que nem é isso que você está falando, não. Ô, para tudo, parou a aula. A gente está em aula. Parou tudo, para tudo.
Por que não é isso? Não, ó, porque esse texto, na verdade, ele está falando isso, isso e isso. A gente tinha que ler o contexto, eu não tinha lido. Eu fui na correria e só peguei um versículo isolado, mandei ver o versículo isolado. O aluno ligado levantou a mão, não, Leandro, vamos ver antes aqui? Ih, rapaz, não é que é isso mesmo? Irmãos, apaga tudo aí, a irmã ainda brigou. Não, Leandro está certo. Não, irmã, ele que está certo. A irmã, não, estou errado. Ele que está certo. Eu peguei um versículo aqui e não lembro mais, tem mais de 20 anos isso, irmão. Então, não lembro como, mas aconteceu esse fato na congregação. Eu dando aula no ouvido também. Então, era reprodutor do roteiro da sede. Quem nunca, né? Aleluia. E aí, meu irmão, passei lotado, mas o irmão estava ligado. Não, Leandro, ó. E isso é sadio. Agora, aqueles moços não quiseram o conserto, a correção. Se você vê Paulo chamando a atenção de Pedro, como ele diz, Pedro tinha uma dupla personalidade. Quando ele estava com os gentios, ele se portava como os gentios. Mas quando ele estava com os judeus, ele desprezava os gentios. Agora eu sou judeu, agora eu sou judaizante. Aí Paulo vira e fala assim, repreendi ele na cara, porque era repreensível. Aí você vai ler as cartas de Pedro lá na frente. Vai ver se é o mesmo Pedro. Não é, graças a Deus por isso. Foi corrigido. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sábio é aquele que recebe a correção, meu irmão, e glorifica o nome do Senhor. Então, se nessa noite você está recebendo, ainda que simples, bem caseiro, uma repreensão do Senhor, não é o Leandro, mas uma repreensão do Senhor, acate a repreensão do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque é vida para aqueles que se deixam. Podemos voltar lá para aquele outro, que está com a letra maior. Han Hus não defendia os princípios reformistas da sola propriamente, sola escritura, sola fides, da mesma forma que Lutero lá na frente. No entanto, meus irmãos, ele antecipou algo que ficou como o segundo sola, que foi enfatizar a autoridade da Bíblia e a centralidade de Cristo, o que o levou a ser considerado um herege e ser queimado na fogueira em 1415. Ele era um reformador da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, que pregava a reforma da igreja, denunciando a corrupção e as vendas de indulgência. Não sei se foi destacado aqui no primeiro... Já a venda das indulgências, irmãos, já sabem então o que é, e acreditava que a fé deveria ser vivida com simplicidade e obediência à Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Viu ele lá hoje? Aí, ó. Glória. Nosso pastor João já pregou sobre isso hoje, irmãos. Olha aí. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Por quê? Todos juntos? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, você não precisa de um anjo da guarda. Não. Embora as escrituras nos ensinam que eles são seres ministradores, você não tem um só não. Quero te dizer nessa noite que tem aí milhares de anjos te cercando aí, tá? Porque eles são seres ministradores a respeito daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus fala sobre isso. Então, se é anjo que você quer, tem um monte por aí. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que uma vez que você levantou as suas mãos cansada para Cristo, aleluia, você agora é propriedade dele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele cuida de você, ele
cuida das suas coisas, Ele cuida da sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. De forma que nós não precisamos de outro, ou de paliativos, não. Precisamos de Jesus, irmãos. E aí o hino da harpa diz assim: eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus, pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. É o que nós precisamos, irmãos. Na noite escura precisamos de Jesus. Oh, aleluia! No dia mal nós precisamos de Jesus. Lá na festa nós precisamos de Jesus. Lá na vitória nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus. Aleluia! Mas aí vem aqueles, meus irmãos, que quiseram introduzir coisas que não faziam parte de Cristo. Mas o reformador, ele chama a atenção da igreja: gente, vamos voltar para Cristo, vamos abandonar aquilo que não provém de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. 100 anos depois, vem então o que ficou como principal dos reformadores, que foi Martim Lutero. Então pode voltar para lá. E aí eu destaquei no Martim Lutero a terceira sola, que é sola gratia. E aí eu destaquei também uma frase dele, que está ali na tela também, que diz assim, ó: não podemos atribuir a nós mesmos a menos a parcela de crédito por nossa salvação. Ela depende inteiramente da graça divina. Glória. Aleluia. Glória a Deus. A graça, meus irmãos, é tão extraordinária, é tão tremenda. Eu fiquei num seminário o dia inteiro, era de manhã até a tarde, só para falar da graça. E no final da tarde, o pregador era muito bom. No final da tarde ele me diz assim: irmãos, a gente está o dia inteiro falando sobre a graça. É verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem como. A conclusão que ele chegou: não tem como falar da graça. Sabe por quê, meus irmãos? Porque foge o nosso entendimento humano. Quer ver? Não é para falar, irmão. Vocês vigiam, hein? Não é para falar. Mas pensa no pior bandido que você já viu. Pensa. Só pensa. Só pensa, irmão. Não fala, não. Só pensa. No pior. Aquele mesmo que é terrível. Aquele que você diz assim: ah, esse aí tinha que morrer. Esse aí... A graça é para ele. Você, quando ouve falar dele, ouve o nome dele, você já... esse aí... A graça é para ele. Para quem pensou mal. A gente não consegue compreender isso, irmão João. Humanamente falando, a gente não consegue compreender. Se a gente vê alguém ali do lado de fora fazendo a maldade com outro, é natural, meu irmão. A gente já vai lá, vai dar de unha dele também. Mas a graça é para ele. Jesus é taxativo quando ele fala sobre isso, meus irmãos, porque as pessoas começam a julgá-lo. Eu sou certinho, eu tenho gravata, eu tenho um casaco bacana. Que mestre é esse que se presta a andar com prostituta, cobrador de impostos? Jesus volta para eles e vira e diz assim: quem precisa de médico? Quem é que precisa de médico? É quem está sarado, quem está firme, quem está com saúde? Não, é o doente. Então tá bom, então eu continuo com ele. Aleluia. Então eu vou continuar lá então. Eu não. Eu não consigo, é humano. Mas ele está lá. Nas vielas, na boca de fumo, ele está lá, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Lá no meio da prostituta, ele está lá. Bendito seja o nome de Jesus. Do estuprador, ele está lá. Do
do ladrão de INSS, ele está lá. Doido para salvar ele. É só ele se render à graça. Está salvo. Como é que tu entende isso humanamente, irmão? Não tem como, mas uma coisa eu quero te dizer. Alcançou a mim e a você que não fez nada disso. Viu que coisa de privilégio, irmão? Se é para eles, é muito mais para você e para mim que não fez nada disso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, não fique se julgando, achando que você não tem direito. Ah, eu sou tão pecador que eu não tenho direito. Eu realmente não tinha mesmo, não. Mas a graça é para você. Aleluia. E isso, meus irmãos, fala muito daquele momento. Por quê? Porque a igreja entrou numa fase de que agora só alcançava a graça aquele que tinha condições. Se você tem um sobrenome, se você tem dinheiro para pagar as indulgências, para comprar o perdão, aí sim você pode. Então, acaba que a graça agora é pelas obras. E aí, quando Lutero começa a ler a carta aos Romanos, ele entendeu, irmãos, que não era isso que as Escrituras estavam dizendo. Graça não é por obras. Por quê? Porque não temos como mensurar, não temos como pagar. Um dia um irmão virou para mim e falou assim, eu até achei ele meio exaltado e entendi no final. Ele virou para mim e disse assim, foi um culto de Natal, eu não entendo os crentes, viu pastor? Eu não sou pastor de igreja, então eu posso falar. Não entendo os crentes. O Natal caiu dia 25, o dia de Natal, caiu numa quinta-feira. Só eu e o irmão. Eu era o pastor da igreja e ele foi para a igreja. Só eu e ele. Ele, pastor, vai ter culto? Falei, se você quiser. Se você quiser, eu e tu. Eu canto, tu prega, eu aceito Jesus, tu ora por mim. Aí eu oro por você, você aceita Jesus também. E a gente fica aqui até agora, irmão. Se você quiser, vai ter culto. Recolhe oferta. A gente recolhe oferta. Se bobear, faz até um café e tem cantina para a vida toda. E aí a gente ali no dia 25 de dezembro, irmão, eu e ele, ficamos até as 8 da noite. Bom, até 8 não chegou mais ninguém, irmão. Tá bem, vamos embora, né? Tá bom, tá de mão da mãe já. Foi um culto gostoso com o irmão. E aí ele deu um testemunho. E aí ele começou e eu achei ele meio exaltado naquele testemunho, mas aí depois eu entendi. Ele virou para mim e falou assim, Leandro, ninguém foi mais monte do que eu. Pode ter ido no mesmo número. Ah, perdão. Leandro, eu tenho... Quantos anos você tem? Na época eu tinha uns 30 e pouquinho. Eu tenho 45 anos de crente. Ele já tinha 45 anos de crente. Ele, pode ser que alguém tenha ido no mesmo número de montes que eu. Mais do que eu tenho certeza que não foi. Poxa, ousado. Quantidade de ar livre? Eu não sei quantos ar livres eu fui. Eu fui muito ar livre. Eu já entreguei muito folheto. Eu já fiz. Aí eu já estava quase puxando o paletó dele. Só tá eu e tu aqui, rapaz. Você está querendo se exaltar por quê, rapaz? Só eu e tu. E aí no final ele disse a frase da palavra, meus irmãos. Ele virou para mim e falou assim, mas tudo isso, Leandro, não adianta de nada diante dele. Não me justifica em nada diante dele. Glória a Deus. Tudo isso que eu fiz é uma gotinha de nada diante do que ele fez por mim naquele momento. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Percebe, irmãos? Por mais que você faça, vou dar a melhor oferta hoje. Aqui, ó. Ô, diácono, presta atenção que nós salva aqui, ó. A melhor oferta hoje é minha. Para a obra vai ser uma beleza, para a igreja vai ser uma bênção, mas não adiantou de nada, irmão. Para a graça, zero. Por quê? Porque ela não pode ser comprada com nada disso. Aleluia. É subir a escadaria de não sei da onde, de joelho, é fazer 1.500 dias de jejum. Para a graça, não adianta nada, você vai passar a fome e vai ficar magrinho. Não vai adiantar de nada, sabe por quê? Porque não tem preço. Vamos ver?
Tiago capítulo 2, Aleluia. versículo 17 e 18. Tiago 2, 17 e 18. Porque acaba que aqui do sola gratia, ou sola graça, somente a graça, a gente acaba esbarrando, meus irmãos, que é por fé, como diz Paulo aos Romanos. Mas tem algumas pessoas e até algumas religiões que vão a Tiago, vão recorrer a Tiago e vão dizer que não, que é pelas obras. Olha lá. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Próximo. Isso, 17, 18. Mas, todos. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O versículo 18, ele traz uma informação riquíssima aqui, que vai colaborar com Romanos e que vai colaborar com a igreja de Éfeso. E aí sana essa grande dúvida: é por fé ou é por obras? Vamos ver? Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque todos, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos traduzir isso tudo? Sabe o que Paulo e Tiago estão nos ensinando, meus irmãos? Que se eu sou um homem de fé, se eu sou um servo do Senhor, as obras acontecem naturalmente. Aleluia. Percebe, irmãos? Perceberam? O que os versículos estão nos ensinando é que se eu tenho, que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, porque muitas das vezes, a minha fé é tão pouquinha, a minha fé é tão pequenininha, por menorzinha que ela seja, você não consegue ficar parado diante de uma demanda. Irmãos, a gente precisa ajudar um irmão aqui com a cesta básica. Ou eu vou trazer 1 quilo de sal. Eu vou trazer 1 quilo de sal para ajudar. É o que eu posso trazer. Você automaticamente você já vai pensar: eu vou trazer 1 quilo de macarrão. O pastor ainda está falando, ainda você já está pensando o que vai trazer. Isso é fé, irmão. Isso é obra para salvação. Por quê? Porque você é um homem de fé. É o irmão fazer a chamada para terça-feira e você ir em qualquer outro lugar que estava hoje, você diz assim: eu vou lá hoje. Aleluia. E aí você acha que simples sentar aqui e daqui a pouco ir embora. Não é não, Senhor. Essas portas estão abertas porque você veio. Glória a Deus. Aleluia. A gente já parou para pensar nisso? Se aquele irmão não fosse aquele dia lá, eu ia ficar lá sozinho, porque eu era o pastor da igreja. Eu também só fui porque eu era o pastor. Pensa nisso, irmão. Olha só que situação. A porta foi aberta porque tinha 2. Bendito seja o nome do Senhor. Essa porta só está aberta porque você veio. Olha como você é importante para a obra. Mas você não veio porque o pastor foi lá e te puxou. Não, porque alguém vai marcar você. Ó, fulano veio, fulano não veio. Não. Ato de fé natural. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, tá frio pra chuchu, trabalhou pra caramba, dormiu na bateria, mas você veio! E isso não tem preço. É bênção. Isso não tem preço, irmão. Você veio. Glória a Deus. Pastor, aí vem a graça. Todo mundo que é pai ou mãe, o filho errou pequenininho. Desde que ele nasceu, quebrou as coisas, fez coisas. A gente tudo releva. E N coisas. Mas se outra pessoa de fora fizer uma pequena, ele não presta. A gente já conta. Então, a gente tem 2 medidas. Porque é nosso sangue, eu relevo tudo. Mas o sangue não é meu, quero que morra. Tinha que ser o contrário, tinha que amar até mais. É, verdade. Eu vi isso num traficante. O traficante estava embaixo do plástico
E aí a mãe veio correndo para pegar e tem perícia e tudo, o policial segurou ela, não bota a mão aí não nesse bandido. Aí ela empurrou o policial e falou com ele, é bandido para você, meu filho. Quem faria isso, irmão? Estava lá assaltando, estava fazendo um monte de bobagem lá. Olha só, é o que ele está dizendo aqui, nosso presbítero Felipe. Exatamente para ela, foi lá, abraçou aquele corpo lá. Olha só. Vamos para frente. E aí vem a sequência, meus irmãos. Então, tudo bem nessa questão de fé e obra? Você é uma pessoa de fé, irmão. Você tem obra. Faça a obra de Deus. E isso é independente. E aí não é quantidade de obra. Não. Esqueça isso. Enquanto você tiver vida, faça a obra. Nem que seja, irmãos. E aí não é nada simples. Mas alguém pode achar simples. É sentar no último banco e orar pelo culto. Deus abençoa meu pastor, dê uma palavra na vida dele, abençoa quem vai dirigir o culto, ajuda ele. Só de sentar ali e fazer uma oração, você acha que é pouco, meu irmão. Você está movendo o céu, está movendo o espiritual. Aleluia! Somente a fé. E aí eu destaquei o segundo mais conhecido, que é o Calvino. E aí, olha lá, João Calvino fala muito da fé. E a fé, realmente, a comparamos como a um vaso. Gostei muito dessa frase. Porque, salvo-se ao buscar a graça de Cristo, nos acharmos a Ele vazio, com a boca da alma aberta, jamais seremos capazes dele. Percebe, irmão? Esse copo, ó, é como a nossa alma. Mas se você colocar uma tampa aqui em cima, ó, Cristo vai passar pelo lado. Você sente até um arrepio, mas não entra. Aí, nos apresentemos a Ele com a boca da nossa alma aberta, para que a gente seja cheio. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glórias ao nome do Senhor! Aleluia! Você quer batismo com o Espírito Santo, meu irmão? Ele está pronto para batizar você com o Espírito Santo. Para quê? A pergunta é para quê? Glória a Deus. E eu conheço vários testemunhos. Um deles é ninguém menos aí do que o poeta Sérgio Lopes. Depois você pega por aí, deve ter no YouTube ele dando testemunho dele. Era desafinado. Acredita nisso, irmão? Num retiro de carnaval, ele ora ao Senhor incessantemente, dizendo: Senhor, eu não quero ser pastor. Eu quero ser um adorador. Pô, batizado com o Espírito Santo. Deus não deu só a unção para cantar, mas deu também talento para escrever música. E hoje aí nas rádios, aí no mundo gospel, aí é conhecido como poeta. Aleluia! Glória a Deus! Para que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Ah, pastor, eu gaguejo. Quem teve lá no batismo domingo? Quem teve lá na escola dominical? Né? Quem estava dando aula? Tiago. E aí eu estou falando do nome dele porque ele conta o testemunho. Tiago era gago, irmão. Ele ainda tem mas não como era. Ele não conseguia completar uma frase por conta da gagueira. Batizado com o Espírito Santo, estava dando aula no tempo central. Aleluia! Glória a Deus! Então, para que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Ah, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo e quero que o Senhor me dê dons de curar. Eu quero colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Peça a ele, ele te dá. Aleluia, Senhor, eu quero ser profeta na tua casa, eu quero profetizar, abrir a minha boca com ousadia, com desprendimento e profetizar na tua casa. Olha aqui, ó, boca aberta, meu irmão, ele vai encher você. Aleluia, para que você seja profeta na casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Somente a fé, meus irmãos. E aí, destaquei alguns versículos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz Hebreus 11, 1. Pastor, minha hora acabou. Ora, a fé é firme, fundamento das coisas que não se e a prova das coisas que se não veem. Aleluia. Irmãos, pensa numa escuridão e você dá um passo para frente e dá mais um passo, mas você não está vendo o chão. Fé. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
O encontro que Jesus teve, meus irmãos, lá no final do livro de João, com Tomé, é taxativo sobre a fé. Porque Jesus se apresenta aos seus discípulos e chama Tomé. Tomé, vem aqui, coloca a mão aqui na ferida. Não, Senhor, não precisa, eu creio. Não, Tomé, você não está entendendo. Em 2025, lá no Alto Independência, vamos estar falando disso. E é importante que você coloque a mão aqui. Coloca a mão aqui, Tomé. Tomé vai lá e coloca a mão constrangido. Ele coloca a mão lá e o Senhor Jesus profere uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Tomé, você para crer teve que colocar a mão aqui na chaga. Mas bem-aventurado é aquele Glória a que Deus! viu, mas creu. Eu e você. Nós não vimos, nós não tocamos na chaga, mas nós cremos e sentimos a presença dele. Bendito seja o nome do Senhor. Somente, meus irmãos, a Deus a glória. Aleluia. E a quinta. E esse moço, pode voltar lá o último, o 5, e eu acabei lá. Poxa, pastor, meu Deus, deixei. Glória a Deus. Aleluia. Olha ele aí. Não, o último. Esse. O rico Zwingli é suíço. Olha o que ele diz. O que queremos é um retorno à simplicidade da igreja apostólica. Um retorno à Bíblia e ao Evangelho de Cristo. É isso que nós queremos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é contemporâneo, meus irmãos, de Lutero. E ele está fazendo um trabalho lindo na Suíça, também dentro da igreja. Mas quando ele começa a ler as Escrituras, ele percebe que estava tendo algumas coisas erradas ali. E aí a primeira das coisas que ele destacou foi o celibato. Não tem nenhum lugar aqui dizendo que a gente não pode se casar. Aí ele arrumou uma viúva e se casou. Aleluia! Ele teve 4 filhos, mas era o padre da cidade. Mas ele era tão sábio nas Escrituras que não tiraram ele da catedral, não. Ele continuou lá, pregando que, irmãos, palavra de Deus. Glória a Deus. Não sei se atingi, irmãos, um pouquinho do que os irmãos esperavam, mas nessa simplicidade, Glória eu a só Deus. trouxe alguns Aleluia. nomes, é para você pesquisar depois a mais. Mas o que eu deixo para os irmãos é a frase dele, lá no final. Pode voltar ele só mais uma vez. Aleluia. Olha lá o que ele nos diz, meus irmãos. O que queremos, irmãos? Aleluia. É voltar à simplicidade da igreja apostólica. Voltar à simplicidade da igreja apostólica, meus irmãos. Não é mensagens rebuscadas, não, cheias de teologia, e muitas das vezes teologia vazia, não. Nós queremos sentar aqui e sentir a presença de Deus. Mas para a gente sentar aqui e sentir a presença de Deus, começa no nosso altar. Remove a lenha, aleluia, coloca água, põe palavra aí, meu irmão, o fogo vai descer. Bendito seja o nome do Senhor. É retornar à palavra, é retornar ao Evangelho de Cristo, é retornar às boas novas. Tem uma boa mensagem para você nesta noite, tem uma boa palavra do Senhor Jesus para nós nestes dias. Nós não estamos com essas portas abertas à toa, não. Nós estamos com essas portas abertas para dizer para nós que aqui já estamos e para quem quiser entrar por aquelas portas ali, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o eternamente, e continua, aleluia, fazendo muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.